Fala, pessoal. Preparem-se, porque o vídeo de hoje não é apenas uma análise política, é um resgate histórico necessário. Se você sente que o Brasil está patinando há décadas, que o seu poder de compra sumiu e que a corrupção virou algo institucionalizado, você precisa entender a raiz do problema. Hoje vamos falar sobre como o Partido dos Trabalhadores não apenas governou o Brasil, mas como ele tentou, e quase conseguiu, sequestrar o futuro dos nossos filhos em nome de um projeto de poder absoluto. Muita gente olha para os anos 2000 com uma nostalgia enganosa. Dizem, mas naquela época eu comprava picanha. O que não te contam é que você estava vivendo em um castelo de cartas. O PT deu o azar de assumir o país logo após o Plano Real ter estabilizado a economia e o mundo ter entrado no maior ciclo de alta de commodities da história. A China estava comprando tudo que o Brasil produzia. Entrava dinheiro a rodo. Qualquer síndico de prédio faria o Brasil crescer naquele cenário. Mas, em vez de usarem essa bonança para fazer as reformas estruturais, a tributária, a administrativa, a política, eles decidiram usar esse dinheiro para duas coisas: comprar apoio político e criar uma bolha de consumo baseada em dívidas. Eles não deram dignidade ao povo, eles deram crédito fácil para que o povo se endividasse e se sentisse rico, enquanto o Estado inchava como um câncer. Para entender como o PT acabou com o Brasil, precisamos voltar a 2005. Foi ali que a máscara caiu pela primeira vez. O mensalão não foi apenas um desvio de dinheiro. Foi a tentativa deliberada de aniquilar a separação dos poderes. Eles entenderam que, para provar suas pautas ideológicas e se manterem no trono, precisavam comprar a consciência dos parlamentares. Era dinheiro vivo, sacado em agências bancárias, circulando em malas e cuecas, para garantir que o Congresso Nacional virasse um puxadinho do Palácio do Planalto. O PT introduziu no DNA da política brasileira a ideia de que a corrupção não era um desvio de conduta, mas uma ferramenta de gestão. Eles aparelharam tudo: sindicatos, associações de classe, conselhos tutelares, universidades. Se você queria crescer em qualquer carreira pública, você precisava da bênção do partido. O mérito morreu. A competência técnica foi substituída pela carteirinha vermelha. Isso destruiu a eficiência do serviço público e criou uma casta de burocratas que só trabalham para o partido, enquanto você, que paga o imposto mais caro do mundo, fica com o resto. Mais o mensalão foi fichinha perto do que veio depois. Quando a Petrobras, que deveria ser o nosso passaporte para o primeiro mundo, virou o epicentro do maior escândalo de corrupção do planeta, o Brasil entendeu a escala do desastre. O Petrolão foi um esquema bilionário, sistêmico e profissional. Empreiteiras formaram um cartel, combinando preços e superfaturando obras monumentais que nunca serviram para nada. Lembra da refinaria de Pasadena? Aquela que foi chamada de ruína de ferro e custou bilhões de dólares a mais do que valia? Ou a refinaria de Abreu e Lima, que começou custando 2 bilhões e terminou em mais de 20 bilhões de dólares? Esse dinheiro não sumiu no ar. Ele foi para o financiamento de campanhas eleitorais do PT e de seus aliados, para o enriquecimento ilícito de diretores indicados politicamente para manter a máquina de propaganda do partido funcionando. Enquanto eles roubavam bilhões, as nossas estradas continuavam esburacadas, o saneamento básico continuava inexistente para metade da população e o jovem brasileiro perdia a esperança de ver um país honesto. A Operação Lava Jato não foi uma perseguição, foi um raio-x de um tumor que estava consumindo os órgãos vitais da nação. Se o governo Lula foi o banquete da corrupção, o governo Dilma foi a ressaca fatal. Ali, a arrogância ideológica atingiu o ápice. Eles criaram a tal nova matriz econômica. Eles acharam que podiam baixar os juros da Marram, controlar o preço da energia e da gasolina para ganhar eleição e gastar o que não tinham sem sofrer consequências. O resultado foi a maior recessão da história do Brasil. Entre 2014 e 2016, o PIB brasileiro encolheu quase 7%.
O desemprego saltou de 4% para 13%. Milhões de famílias que tinham acabado de entrar na classe média foram jogadas de volta para a pobreza. Empresas que levaram décadas para serem construídas fecharam as portas em meses. A inflação voltou a assombrar o supermercado. E por que isso aconteceu? Porque o PT gastou o que o Brasil não tinha para sustentar uma mentira eleitoral em 2014. Eles esconderam o buraco nas contas públicas, as famosas pedaladas fiscais, para dizer que o Brasil estava bem. Foi um estelionato contra o eleitor. Eles quebraram o país para não perderem o poder. Foi puro egoísmo político às custas da fome e do desespero de milhões de brasileiros. Por fim, temos o dano que não se mede em reais, o dano social. O PT importou para o Brasil uma tática de guerrilha cultural que dividiu o país. Eles criaram um nós contra eles. Se você é produtor rural, você é o vilão. Se você é cristão, você é retrógrado. Se você defende o livre mercado, você é inimigo dos pobres. Eles destruíram o tecido social brasileiro, jogando negros contra brancos, mulheres contra homens e filhos contra pais. Eles aparelharam a educação de base. Transformaram as salas de aula em centros de doutrinação ideológica, onde o aluno aprende sobre o socialismo maravilhoso, mas não sabe fazer uma conta de divisão ou interpretar um texto simples. O resultado é o nosso desempenho pífio no PISA. Eles roubaram o futuro cognitivo de uma geração inteira para criar militantes, não cidadãos. O Brasil hoje é um país polarizado e machucado porque o PT precisava desse caos para se vender como o único salvador. O PT não acabou com o Brasil porque o nosso povo é mais forte que eles. Mas eles deixaram uma terra arrasada que vai levar décadas para ser reconstruída. A lição que fica é clara: o Estado não é o motor da riqueza, o Estado é o motor da corrupção quando cai nas mãos de quem não tem limites morais. Nós não podemos esquecer as malas de dinheiro do Gedel, os apartamentos de luxo, o enriquecimento súbito dos filhos de ex-presidentes e a destruição das nossas estatais. Esse vídeo é um alerta. A liberdade não é um direito garantido. Ela tem que ser defendida todos os dias contra aqueles que querem transformar o Brasil em uma extensão de ditaduras vizinhas. Se você não quer que seus filhos vivam o que nós vivemos naquela década perdida, compartilhe a verdade. O Brasil é verde e amarelo, não é vermelho. A nossa bandeira jamais será uma bandeira de partido. Vamos acordar o Brasil!